Boa noite, pessoal. Hoje estamos com o José Cláudio. Tá chegando aí para a gente fazer a nossa live Só um momentinho, de só. hoje. Tranquilo, Cláudio? Carlos Jorge, nosso amigo. Boa noite. David Santos. Seja bem-vindo, amigo. Hoje com o nosso amigo José Cláudio, a gente vai estar falando um pouco aí da psicologia, transporte, né? Essa relação aí da psicologia, incluída ao trânsito e ao transporte, com o especialista José Cláudio. Deixa só ele entrar aqui. Deixa Cláudio aceitar aí. Washington, boa noite. Seja bem-vindo. Aguardando o nosso amigo aí, José Cláudio, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, falando sobre trânsito, transporte, através dessa fera aí na psicologia. Deixa eu ver aqui, Cláudio. Estou adicionando aqui, Cláudio. Vamos ver aqui. Cláudio, boa noite. Vera. Agora vai. Agora. Boa noite, Cláudio. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo certo. Cláudio, tem algumas pessoas que já chegaram, né? Carlos Jorge, Vera, Washington, nosso amigo aí, seu xará, Cláudio. Boa noite, Cláudio. A gente vai estar tratando aí, né, sobre esse tema que você manda muito bem, que é a psicologia. Você Obrigado. sabe que eu sou seu fã, né, nunca escondi isso, você sabe muito bem disso. Obrigado, E amigo. a É gente vai tudo que é estar bom também. relacionando ao transporte, né? Nosso amigo Wesley também está chegando aí, e também mais uma fera aí do transporte, né? Nosso de Pernambuco. Quantas pessoas bacanas que a gente tem aqui, nossos amigos. Cláudio, para a gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do José Cláudio, né? Vou ler um pouquinho aqui do currículo dele, só um pouco, porque senão passaria a noite inteira falando, né? José Cláudio, ele é psicólogo especialista em psicologia do trânsito e em psico... Vê que nome. Psicomotricidade, né? É isso mesmo, Psicomotricidade. psicomotricidade. Então, observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, professor de pós-graduação em Psicologia do Trânsito e em Gestão e Direito de Trânsito, na Faculdade Exuda aqui do Recife, coordenador do grupo, coordenador pedagógico, né, do grupo de autoescolas Shalom, e perito em acidentes, eventos de trânsito, formado, né, pela FENASDETRAN. Esse é um pouco aí do currículo do nosso amigo Cláudio. Cláudio, com você a palavra. Tá certo então, meu amigo. Então, eu vou falar um pouquinho do nosso professor Wallace, né? Somos amigos, eu também sou seu fã, certo? A recíproca é verdadeira, né? Estamos juntos aí nessa questão do trânsito e sempre pensando em preservar vidas, certo? Nosso amigo Wallace,
Ele é graduado em gestão de RH, observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, né? Meu companheiro lá do observatório. Instrutor do Sistema S também, certo? E pós-graduando em Direito de Trânsito, né? É um estudioso muito perspicaz nessa área, além de ser membro da JARE e do DENIT, representando aqui Pernambuco aí nos processos, certo? Meus parabéns, amigo. Obrigado, Cláudio. Boa noite, Sérgio, lá de Natal. Sérgio Xavier, instrutor, professor do Sérgio Senato, lá de Natal, nosso amigo. Conheci num evento lá junto com o Mauro, que está aqui conosco também, né? Ana Márcia, acabou de chegar também, gestora de RH. Silvio, boa noite a todos. Silvio, meu amigo particular de infância. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Cláudio, queria que você já iniciasse falando um pouco aí, né, em termos gerais, como a psicologia ela pode atuar no contexto do trânsito. E aí, queria que você desse uma palhinha, né, uma explanação para a gente sobre esse tema. Eu vou dar uma boa noite também à minha colega Judite, né, ao Roberto Galdino, professor de Jário, que é top aí na área, né, e tantas outras pessoas que estão participando aqui da área, da nossa live. Veja só, a questão da psicologia do trânsito, né, muitas pessoas pensam que a psicologia do trânsito ela só é usada na questão da avaliação psicológica para o trânsito, que hoje em dia é chamado de perícia psicológica para o trânsito. A psicologia do trânsito ela pode contribuir e muito com esse sistema, certo? Muito mesmo. Ela pode contribuir sim além da clínica. Ela pode contribuir no processo de educação. Hoje em dia eu sou coordenador pedagógico do grupo de autoescola Shalom, aqui em Recife, né, que é um grupo de autoescola top. Eu tenho o privilégio de trabalhar lá com o Erivaldo, né, que é um gestor de autoescola que ele tem uma visão muito ampla para a questão da aprendizagem, certo? Ele pode atuar também, a psicologia do trânsito, ela pode atuar na questão da fobia de dirigir. Tem uma clínica aqui em Recife, a Psimob, né, nós trabalhamos muito com essa questão da fobia de dirigir, transtornos de ansiedade. E por falar em ansiedade, aquela ansiedade que muita gente tem antes de fazer o exame da primeira habilitação. A psicologia do trânsito também ela está muito atuante nessa área. No ambiente acadêmico também, como eu atuo. Como o trânsito em si, né, o Conselho de Psicologia, ele oficializa algumas atividades para o psicólogo. Dentre essas atividades que temos lá na nossa carteirinha, nós podemos usar, né, a questão da psicologia do trânsito, né, a área de trânsito. Como a área de trânsito, de psicologia do trânsito, ela também está dentro do transporte, e o transporte em si, ele tem outros modais, não só o rodoviário, a psicologia do trânsito em si, né, ela pode trabalhar no modal ferroviário, aéreo ou aeroviário, certo? No modal rodoviário, como já trabalhamos muito, e até na área naval, certo? Então, tem muito, se a gente for parar aqui para... E ainda tem a área de pesquisa, né? Tem muito psicólogo do trânsito que está construindo obras, né? Que nos ajudam, né? Nos ajudam a fazer as intervenções mais assertivas dentro da nossa área da psicologia, certo? Então, a psicologia do trânsito, ela tem, né? É uma área muito ampla, né, para se trabalhar. Cláudio, você falou sobre a ansiedade, né? A ansiedade, eu não manjo de psicologia, né? Não é minha área, psicologia. Mas, por exemplo, antes de a gente entrar numa live como essa, vem um pouco da ansiedade, né? Eu acho que em tudo que a gente... Já ouvi você falar também até sobre a questão lá do cantor Roberto Carlos. Eu acho que todo profissional, quando vai começar uma atividade, a gente quando vai entrar numa sala de aula, vem aquela ansiedade, né? Eu não sei quem são as pessoas que estão ali na sala. Então, sempre tem essa ansiedade.
E não acredito, né? Você vai comentar aí, no trânsito não é diferente. Imagina aquele cidadão que está começando a dirigir, né, ou está no processo de habilitação, o quanto que ele sofre com essa ansiedade. E aí eu queria que você explanasse um pouco sobre isso também. Tá certo, meu amigo. Veja só, a ansiedade em si, né, todo mundo precisa ter. É porque é algo, é uma emoção em si que nos move. Agora, entre o veneno, a diferença, grande diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Então, nós precisamos trabalhar essa ansiedade. O ato de dirigir um veículo é um ato expositivo, é um ato gerador de ansiedade. Por quê? Tem o olhar do outro e o olhar dos outros. Né? Pessoas que são muito perfeccionistas, às vezes, têm essa questão da ansiedade exacerbada por conta disso. Porque, às vezes, elas não admitem o próprio erro. E, quando erram, não admitem serem vistas por pessoas que muitas vezes são desafetos e que podem, de alguma forma, criar uma chacota por conta do erro dela. Certo? Essa questão da ansiedade no trânsito também, nós podemos verificar, dando como exemplo, você está em um semáforo, tem algumas regiões que chamam de sinal, não é? Mas o semáforo em si, certo? Você está lá no semáforo, tem 10 veículos na sua frente, o semáforo abre para o primeiro, e você já está buzinando aqui. A ansiedade em si, quando ela está em excesso, ela vai fugindo da razão. Qual seria a razão? Na prática, se eu tenho 9 veículos na minha frente, eu não teria condições de sair no mesmo tempo que o semáforo abriu, a menos que os 9 veículos arrastassem. Mas não, a minha atitude em si, movido pela ansiedade, ela se torna irracional. Quando você começa a refletir sobre isso, rapaz, eu estou buzinando aqui sem necessidade nenhuma. E a pessoa que está na frente, que está vendo que você está buzinando sem necessidade nenhuma, também pode se irritar. Certo? É outra questão. E a questão também, Wallace, trazendo essa parte da ansiedade que é muito interessante, principalmente para a primeira habilitação, é importante que a gente comece a verificar o que é a primeira habilitação para aquela pessoa. Para que ela vai usar? Tem pessoas que quando vão tirar a primeira habilitação, aquela primeira habilitação ali, às vezes é a porta de emprego da vida dela. Às vezes aquela pessoa ela tem um parente doente que precisa se locomover, tem um carro em casa e não consegue sair. E muitas vezes essa obrigação que ela tem de ter sucesso naquele teste, essa obrigação em si é um grande fardo que ela carrega que muitas vezes culmina no não sucesso do teste. Eu estava ajeitando aqui a câmera, né, porque alguém falou comigo no WhatsApp, ou minha amiga Vera falou comigo aqui, que a imagem não estava muito bacana. E aí eu afastei um pouco aqui. Cláudio, ainda dentro dessa ansiedade, Perfeito. A gente que trabalha aí no transporte coletivo de passageiros, como instrutor, né, eu já fiz vários testes práticos como candidato a motorista, né, Certo. e ali me sentia, claro, bastante ansioso, né, na necessidade de ser aprovado naquele processo. Eu tive uma experiência com um candidato, não sei se eu já cheguei a comentar isso com você, não me lembro, mas eu tive a experiência com um candidato onde ele pegou o cinto de segurança no teste prático, pegou o cinto de segurança e enrolou no pescoço, literalmente. E aí, o que talvez tenha levado ele a ter cometido esse ato? Veja, isso é bem interessante, né, essa questão. A ansiedade em si, quando a pessoa está ansiosa, ela consome muita, mas muita energia do corpo. Wallace, é um tipo de transtorno que causa sudorese. Né? As pessoas dizem o seguinte, né? Vou estar trazendo um exemplo. Tem pessoas aqui no Nordeste mesmo, né? Nós temos a tradição de comermos, às vezes, comidas quentes, e quando comemos essas comidas quentes, nós começamos a suar. E comidas até de difícil digestão.
Aquele processo de sudorese é justamente causado pelo gasto de energia na digestão, certo? E o processo de ansiedade, quando ele começa a suar e a gerar os tremores na pessoa, ele também está consumindo energia. Por que eu trago essa reflexão do consumo de energia? Quando a pessoa está num processo grande de ansiedade, tipo, vai ser um emprego, o motorista vai fazer um teste com você e aquele teste ali depende do emprego que vai alimentar a família dele. Uma noite antes, ele já não dorme. Muitos deles. Então, a falta de sono em si, Wallace, o sono em si ele é recuperador, né? O sono, nós precisamos do sono para reposição de energia. Então, ele já não vai ter aquela energia proporcionada pelo sono. E quando ele vai sair de casa pela manhã para fazer o teste, ele não come. É verdade. Falta de sono e falta de alimentação. Em que isso vai culminar? Quando ele chegar para fazer o teste, aí você vai olhar muitas vezes na carteira de trabalho dele. Ele tem 15 anos de experiência no transporte coletivo. Não tinha nenhuma colisão, não tinha nada. E quando ele vai fazer o teste, você já deve ter visto muito isso, ele não consegue guiar o veículo de forma retilínea. E ele começa, olha, a cair para um lado e a cair para o outro. É justamente o corpo dele, em si, o organismo, querendo desligá-lo por conta do cansaço. Se ele não se alimentou, se ele não dormiu, como é que ele vai exercer uma atividade que demanda uma atividade imensa do cérebro? Porque o maior cansaço do motorista de transporte coletivo, ele não é físico, ele é mental. Então, a atividade cerebral do motorista de ônibus, ela é intensa. E para que essa atividade intensa ela consiga fluir de uma melhor forma, ele precisa estar bem alimentado e ter um sono básico, né? Para que isso consiga fluir. Cláudio, para a gente até mudar aqui o nosso tópico, ainda na ansiedade, eu me lembrei aqui, quando eu estava numa sala de aula, num curso de formação taxista, e tinha uns taxistas ali com idade, né? Um senhorzinho lá, e aí eu disse assim, pessoal, no final do curso a gente vai ter um teste. E aí teve um senhor que começou a se tremer, né, e saiu da sala meio que passando mal. Aí um outro aluno disse, ó, tu falou que ia ter teste, ele tá lá, passando mal. Né? E aí eu fui lá conversar com ele não estava realmente passando mal por conta do teste, não. Mas, né, só a palavra teste, muitas vezes, já abala as pessoas. Né? Só o fato de dizer assim, vai ter um teste, vai ter uma prova, muitas vezes as pessoas já ficam já preocupadas, né? Cláudio, nos dias atuais, com tantas opções de distração ao volante, porque se a gente levar em consideração a tecnologia embarcada, né, que o veículo tem hoje, né, hoje nós temos caminhões, né, que tem todo o conforto para um motorista, né, tanta opção de distração, né, e aí vem a pergunta, eu falo caminhões e ônibus, né, dentro do transporte coletivo, né, quanta distração que o motorista tem? A própria poluição sonora, poluição visual que a gente encontra na via pública, né, enfim, são inúmeras situações ali para distrair o motorista, o condutor, seja ele profissional ou não. E aí, como se manter concentrado hoje em dia e, principalmente, se livrar de algo semelhante a isso aqui? Olha, é bem interessante, Wallace, esse questionamento, porque nós temos 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, tato, paladar, não é isso? Então, nós temos os nossos 5 sentidos. Dentre esses 5 sentidos, né, segundo o psicólogo, eu li um livro dele muito bom, Ático Dota, né, que é psicólogo lá do Rio Grande do Sul. Que também quem reitera essa ideia é o professor Davi Duarte, professor doutor Davi Duarte, que eu sigo muito, né, as obras dele, né, e sempre cito as obras dele lá nas minhas aulas. Eles dizem o seguinte, 90% no ato de dirigir, 90% do sentido que a gente usa é a visão. Certo? Os outros 10% vai ficar dividido entre o restante, mas 90% é visão.
Então, nós precisamos muito da visão. No momento, Wallace, que você chega e abaixa a cabeça para pegar o celular, você cega toda a frente, certo? É muito rápido. É aquele questionamento que muitas pessoas dizem: rapaz, tu freou na minha frente e eu nem vi tu freando na minha frente. Claro, você não conseguiu ver. Você não conseguiu ver. Por que você não conseguiu? Própria parte mecânica do corpo. A partir do momento que você se abaixa aqui, olha, você cegou a frente. O carro que estava na frente freou. Quando você levanta a cabeça, o carro não tinha parado, o seu carro. Ele bate e você vai dizer realmente, eu não vi. A partir do momento que você está com as mãos no volante, que você gira a cabeça, que você olha para o retrovisor esquerdo, você vai cegar a frente e você vai cegar o lado direito. Quando você gira para frente, você cega as laterais, é o que chamamos de visão central e visão periférica. O correto, no ato de dirigir, é que consigamos dividir essa visão central, periférica. Central, periférica. Certo? Para que a gente consiga diminuir a quantidade de colisões causadas pelos pontos cegos, que eles são naturais. Eles são naturais. Todo momento que você olha para um lado e para o outro, você consegue gerar esses pontos cegos aí. Então é importante, quando você está dirigindo, você evitar usar o celular. Muitas pessoas, né, dizem assim: eita, o carro automático. O carro automático foi feito para quê? Para diminuir a questão repetitiva. Muitas pessoas pensam dessa forma. Mas a grande razão, né, a grande justificativa foi feito o carro automático foi justamente para deixar com que as pessoas dirijam com as duas mãos ao volante. Então, o ato de dirigir em si, pessoal, ele precisa ser priorizado. Precisa ser priorizado. Os congestionamentos hoje, Wallace, eles têm... Você vê, no congestionamento tem pessoas que vendem pipoca, tem pessoas que vendem todo tipo de coisa no congestionamento. O congestionamento hoje em dia virou um negócio. As pessoas, às vezes, estão com notebook dentro do carro, né? Diante da situação rodoviária aqui do Brasil. Mas nós temos que tentar priorizar o ato de dirigir. E já foi provado isso. O Auto Esporte, outro dia, fez uma reportagem bem interessante falando sobre a questão do Bluetooth. Você, quando está fazendo uma manobra que está sem a conexão, você consegue acertar a manobra. Mas quando você está conversando com a pessoa, mesmo sem a conexão física, com a conexão ali visual, por frequência, né? A pessoa termina batendo com o carro. Então, o que a pessoa tem que fazer diante de todas essas distrações é tentar priorizar o ato de dirigir em si. É a mesma coisa do telefone celular quando foi inventado, né, Wallace? O telefone celular, hoje em dia, ele pode ser tudo, menos telefone, não é? Ele é câmera, não é verdade? Ele é Sim. câmera, ele é caixa eletrônico de banco, ele é uma série de coisas. Quando você vai lembrar da primeira função dele, tem que lembrar que a primeira função dele é fazer ligações. Verdade. Eu queria aproveitar e dar uma boa noite aqui para Josmar Amaral, nosso professor, de Souza, nosso amigo, Nadielson, nosso amigo Senato lá de Alagoas, entre outros que também chegaram por aqui. Boa noite a todos. Edilene acabou de entrar também. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Estamos aqui com o nosso amigo José Cláudio, especialista, psicólogo, e estamos relacionando aqui a psicologia, transporte. Cláudio, trazendo até essa questão da atenção, né, para o volante, o motorista profissional. Sim, fica à vontade. Bem rápido. Né, para eu cumprimentar aqui o nosso amigo Josimar, como você bem trouxe, Edilene, né, que é minha tia, né, Edilene, está aqui sempre conosco. O Breno também, grande advogado aqui de Recife. O Zoastro, que fez um curso comigo na Mercedes-Benz em 2000 alguma coisa, Zoastro. Eu não vou dizer o ano para não denunciar a nossa idade. Né, que está lá do Rio de Janeiro aqui, que trabalha em empresa de ônibus no Rio de Janeiro e está aqui nos acompanhando, certo? Grande abraço a todos. Pode continuar, meu amigo. Também nosso amigo Wellington, cabo do Senato, do Cabo Santo Agostinho. Então, quando a gente pensa na atenção,
no transporte coletivo, quantos elementos que a gente tem ali para tirar a atenção do motorista, né? O próprio usuário, muitas vezes, que quer bater papo com o motorista, né, com o condutor, enquanto ele está na sua atividade profissional. Né? E muitas vezes fica chateado porque o motorista não quer conversar. Né? Ele quer conversar com o motorista, quer tirar a atenção do motorista. Num processo seletivo, é um dos fatores também que é muito avaliado, né, por um instrutor, né, que é a atenção, o domínio do veículo, né, a atenção ali a todos os elementos, né, e a segurança na via. Cláudio, eu tenho uma dúvida, né? Quais são as principais habilidades aferidas em uma avaliação psicológica para o trânsito com você? Isso. Né? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né, Wallace? Aí eu vou fazer o psicotécnico, né? Chamam lá de psicotécnico, mas o nome mesmo é avaliação psicológica para o trânsito, que hoje em dia é chamado de perícia psicológica para o trânsito, né? Perícia. Então, quais são as habilidades que são avaliadas, não é, nessa perícia para o trânsito? Lembrando, pessoal, muitas pessoas também pensam, não, eu vou no psicólogo do Detran. Vejam, o que você vai fazer no psicólogo do Detran não é uma psicoterapia. Né? Você está com algum tipo de queixa, né, comportamental, não é ali. O que o psicólogo do trânsito faz, ele faz uma perícia. Certo? Faz uma perícia, ele vai avaliar alguns traços do comportamento para passar isso para o Detran, certo? E dentro desses traços, ele vai deixar você como apto ou inapto. O que é que realmente é avaliado, né? Segundo aqui a resolução a resolução número 1 de 7 de fevereiro de 2019, né, que é do Conselho Federal de Psicologia, o que é avaliado das habilidades? Os aspectos cognitivos, como a atenção concentrada, a habilidade que você tem de concentrar a atenção em alguma atividade ou em algo. A atenção dividida, que é a habilidade que você tem também de conseguir fazer uma tarefa dividindo ali a atenção, certo? Que no trânsito isso acontece a todo momento, que você está ali dirigindo, você está dirigindo ali, vai mudar um rádio, ou deu aquela espiada ali num pedestre que passou, o pedestre está passando aqui na faixa e o semáforo está fechando. Então, você consegue desempenhar ali aquelas duas atividades. A atenção alternada, que é quando você consegue desviar o foco de uma atenção para outra. Qual seria um exemplo desse tipo de atenção? É você olhando para frente, você girou para o retrovisor, olhou a lateral de um carro. Girou, olhou para frente. Alternou para a direita, olhou a lateral direita. E também a memória visual, pessoal, que é muito importante, a questão da memória visual, né? Que a memória visual é muito usada nos tipos de comunicação no trânsito, que são as não verbais, certo? É muito usada na sinalização, seja ela a sinalização horizontal, sinalização vertical, né? Eu sempre falo, pessoal, a sinalização de trânsito é um tipo de comunicação com o motorista, é um bate-papo que o condutor tem com a via, certo? É um bate-papo. Esse bate-papo ele tem que ser fino. Não adianta o condutor olhar para uma placa, para uma sinalização e não entender, certo? Então, ele tem que ter uma memória visual muito boa. A parte de inteligência também, certo? Tem que ser boa, também é aferido. Né? O senso crítico que o motorista tem dele também. Alguns traços de personalidade, pessoal, que são super importantes, né? São super importantes. A questão da impulsividade, né? A questão da agressividade também, né? Seja a impulsividade em grau alto ou em grau baixo, a agressividade também, as pessoas dizem, não, será que a agressividade é ruim? Olha, é como eu falei no início, a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Então, nós precisamos de um pouco de agressividade até para sair, não é, do local. Ansiedade, pessoal, também é muito avaliada, né? E principalmente, né, agora, dentro desse contexto da pandemia, né, que os graus de ansiedade das pessoas estão bem elevados, certo? Então, é dentro desse contexto, meu amigo, que ao final dessa avaliação, o sujeito é considerado apto ou inapto.
No final do ano passado, Cláudio, eu fiz a renovação da minha CNH e lá no exame, né, psicológico, eu achei interessante. A psicóloga ela explicou que era um teste novo. Você falou aí da memória visual, não é isso? É. E aí ela explicou para a gente lá, né, que era um teste novo. E aí ela nos deu uma folha e disse: não vire a folha, né? Uhum. Ou seja, tinha um monte de imagem do outro lado, mas até então a gente não tinha virado a folha. O que acontece? Quando ela disse pode virar, vocês têm 1 minuto para decorar todas as imagens que tem do outro lado. E eu, quando virei a folha, é fácil. Eu gravei um monte de imagem. Tinha lá árvore, carro, tal, eu gravei um monte de imagem. E depois era para a gente revirar a folha e escrever. Escrever tudo que a gente tinha visto do outro lado da folha, no verso, né? Quando a gente foi escrever, particularmente eu fui escrever, já começou a dar branco. Eu achei bastante interessante esse teste, né? Porque quando eu vi as imagens, né, eu fotografei, né? Fácil, né? Decorei lá as imagens, mas quando eu fui escrever, e aí eu já não consegui escrever tudo que eu tinha visto. Já começou a já fugir algumas imagens ali. Cláudio, a gente trazendo aqui para o transporte, né? Ataque de fúria. Ataque de fúria. Queria que você desse aí, né, uma explanação também sobre essa questão aí do ataque de fúria por parte de um motorista. Por que vem acontecer isso, um ataque de fúria? E também, muitas vezes, aí por parte de um passageiro também, transporte coletivo. Por que isso acontece? Pessoal, eu vou até estar complementando a pergunta da Judite, né? A minha nobre Judite, que está sempre conosco aqui, falando de como os traços, né, se manifestam. Veja só, o trânsito em si, eu comecei a estudar a questão do TEI, né, tive a oportunidade de aprender também muito mais sobre esse tipo de transtorno TEI, que eu falo, pessoal, é o transtorno explosivo intermitente. Eu uso muito aqui, Wallace, olha, que é chamado também da síndrome do incrível Hulk, né? Uhum. Eu uso muito o boneco nas minhas aulas para contextualizar. Aí comecei a estudar esse transtorno pelo fato de ter descoberto que esse tipo de transtorno tem como um dos seus maiores fatores desencadeantes, ou seja, o gatilho, o relacionamento humano no trânsito. Então, como é que isso pode acontecer? Por que as pessoas se irritam tanto no trânsito, rapaz? Por quê? Simples, né? Simples. Vejam, o trânsito tem calor? Tem. Calor em excesso já irrita o ser humano por natureza. O trânsito também pode ter frio em excesso? Sim, em determinadas regiões. O frio em excesso também causa esse desequilíbrio, essa irritabilidade. O trânsito tem barulho? Tem. O barulho também, pessoal, ele irrita o ser humano por natureza também. O barulho em si, ele começa a desequilibrar a pessoa, certo? O barulho, o calor. O trânsito tem poluição visual? Sim. Existem até em algumas cidades o que chamamos de plano diretor. Aconteceu aqui no Recife, a questão da poluição visual. As empresas de ônibus trabalharam nisso, não é? Que elas tinham as cores muito fortes. Dentro desse plano diretor, as cores foram diminuídas ali. As imagens dos comércios também, eles foram diminuídos ali por conta da poluição visual. Então, são vários fatores ali. Outra questão, o trânsito também, o fato de alguns motoristas, né? Isso é até bem polêmico, né? Alguns motoristas, eles usam até o fumê, Wallace. O fumê. Porque dentro daquele meu carro ali, com o fumê, ninguém está me vendo. Então, isso pode gerar uma falsa sensação de anonimato. É aí que muitas pessoas começam a fazer as barbeiragens, se escondem ali, ultrapassam o semáforo vermelho, né? Não dão, muitas vezes, vez ao pedestre, é a hora da fechada. Né? E quando acontecem esses conflitos no trânsito, né, eles são potenciais geradores de ataque de fúria. Isso quando a pessoa é portadora do TEI, né?
do transtorno explosivo intermitente, que no questão do transtorno explosivo intermitente, ele requer uma certa frequência. Né? Não quer dizer que uma pessoa que teve um ataque de fúria uma vez no trânsito, porque se irritou, ela é portadora do transtorno. A questão também, Wallace, trazendo aqui, como você bem trouxe, do transporte coletivo, uma das coisas que colaboram também é o fato de você acordar pela madrugada, né? Isso mexe um pouco com o nosso relógio biológico. Ou acordar pela madrugada ou largar pela madrugada. O fato também de você comer fora de hora, como acontece muito no transporte, não só no transporte coletivo, mas também no transporte de cargas, mexe um pouco com o relógio biológico que, por sua vez, interfere no humor. Certo? Então, são fatores que culminam em outra, que além de tudo isso, e todos esses fatores aí que culminam com o estresse, eles também são profissionais de atendimento ao público. Então, a carga é bem grande para você poder administrar toda essa situação. Certo? Espero ter respondido. Sim, Cláudio, Carlos Jorge está trazendo uma situação aqui, né? Sabendo da interferência da ansiedade no processo de formação do condutor, gostaria de saber se os instrutores de trânsito, né, estão capacitados, né, para a compreensão desse e de outros fatores psicológicos. Olha, eu até comento, né, quem convive comigo, quem conversa comigo, que há anos atrás, num processo seletivo para motorista, o pessoal era muito direto, dizia que só o fato de sentar na cadeira, né, já sabia, já entendia que aquele cidadão sabia dirigir, né, e se aprovava, se avaliava muito por habilidade técnica, né, e hoje, né, eu penso que tem que se avaliar a habilidade técnica, mas também comportamento. Tem que se dar um tempo para o candidato ali, né, avaliar todos os fatores e trazer aquela questão da empatia também ali com o candidato, não é? A gente tem que se colocar no lugar dele também, em certa parte, né, que ele está passando por um processo ao qual também eu já passei, então eu me coloco no lugar dele como instrutor, formador, né, e obviamente que a gente vai avaliar todos os fatores ali para tomar a decisão, né, no processo de avaliação. Cláudio, o que você acha da polêmica da obrigatoriedade aí do uso do farol aceso durante o dia? Por que isso? Trazendo aí a questão também da atenção. Isso, perfeito. Mandar um abraço aqui para o meu aluno e amigo aqui, Michel Anacleto, o José Jackson Marcelino está conosco aqui, o De Souza, né? Tem muita gente legal aqui conosco. Certo? Olha, o Antônio Emílio, né, que está sempre conosco aqui também, nosso amigo Carlos Jorge. Vê só, o Barbosa Elias, né, tantos outros. Essa questão do farol, ela foi bem polêmica, né, bem polêmica, que as pessoas pensaram o seguinte: não, eu não vou andar com o farol aceso direto porque vai gastar lâmpada. Coisas do tipo. Vejam só, existem estudos que falam, né, até porque, né, há muito tempo a motocicleta já é obrigada a usar o farol aceso durante o dia. Né? Isso aí já é um dos embasamentos que a gente traz da importância do farol. Que um dos grandes critérios da direção defensiva ou condução preventiva é ver e ser visto. Tem alguns estudos que apontam, e principalmente o brasileiro ele gosta muito de carros cinzas. Né? Carro cinza, muitas vezes, nas rodovias, eles se confundem com asfalto se a pessoa tiver vista cansada ou coisa do tipo. Que a visão em si, Wallace, né, a qualidade da nossa visão, ela vai depender muito também da nossa qualidade psíquica. O que é que pode influenciar? O cansaço. Porque muitos motoristas, às vezes, quando estão cansados, né, eles dizem que ter visto noivas atravessando a via, vê uma série de coisas aí. Já vi muito motorista dizer isso. E também outra coisa que dá para o nosso processo de percepção, para melhorar a percepção do outro veículo, o fato da luz acesa, ele denota a questão do movimento. Porque a luz apagada, quando o cidadão está com muito cansaço,
Ele olha, muitas vezes, quando ele olha para o sentido contrário, ele pensa que o carro está estacionado. Isso aí já foi provado, certo? Pensa que o carro está estacionado. E outra, né, que previne também, Wallace. A Polícia Rodoviária Federal também fez alguns estudos sobre isso, que até diminuiu os acidentes depois dessa questão do uso dos faróis. Ela previne o tipo de colisão que mais mata no trânsito brasileiro, né? Dizem que é a mais rígida das colisões, é a colisão frontal, que é a colisão onde as velocidades se somam. Se você vem a 60, o outro vem a 60, vocês bateram a 120 por hora. A grande diferença vai ser a massa. Se você está a 60 num caminhão, com a estrutura metálica do caminhão, e bateu na motocicleta, a massa ela vai sofrer muito mais. Então, a questão do farol aceso, né, ela é cientificamente aprovada, né? O nosso processo perceptivo, ele consegue aferir muito melhor um carro com farol aceso do que um carro com farol apagado. Lembremos que o contexto do trânsito é um contexto que mata mais do que arma de fogo, né? É um contexto até de tragédia. Cláudio, Vera está trazendo aí um questionamento também, né? Cláudio, me chama a atenção os motoristas que estão afastados, né, por problemas psicológicos. E poderia trazer um comentário aí, o que é que está acontecendo para ter tanto motorista assim afastado? Certo. Vera, é bem interessante, Vera. Mandar um abraço aí para o nosso amigo Ibson, né? Está aqui conosco hoje. Ó. Vera, é bem interessante esse questionamento. O que é que colocava muito motorista? O que é que colocava muito motorista no INSS, né? O que causava muito afastamento? Qual era o grande fator? O histórico. Era a lombar. Coluna. Coluna sempre afastou muita gente do serviço. Hoje em dia, né, na empresa que eu acompanho, certo? Essa questão da coluna ela já foi superada em alguns momentos, em algumas empresas aí. Foi superada por problemas psiquiátricos ou psicológicos. Muito. Mas o porquê disso? O que é que adoece tanto? É como o Wallace bem trouxe. A questão dos estímulos que o motorista tem ali. Porque o motorista, olha, não é fácil. Eu digo isso porque eu já fui motorista de ônibus. Como o Wallace, fui e sou, não é, Wallace? Eu acho que não perdemos ainda a habilidade, não é? Somos. O Wallace também, né, dirigiu ônibus por muito tempo. E no primeiro dia que eu dirigi um ônibus, eu acho que foi um dia para você guardar. É aquele dia que você vê a adaptação da atividade cerebral diante daquele contexto. Por quê? Vai ter a cigarra, são as portas que o motorista tem que comandar, os passageiros que sobem, os que descem, os que estão sentados, os que estão de pé, aquela criança que está correndo no corredor do ônibus, que o motorista também, a atenção dele também é direcionada àquela criança. Tanto é que o cansaço em si, desse tipo de profissional, ele é muito mais mental do que físico, como eu falei. Entendeu? E as cobranças também, né? As cobranças que existem, né? E como é que ele lidar com aquelas cobranças, que o mercado, né? Tem muita novidade também no mercado. A informatização dos veículos, que também é um grande gerador de estresse. Tem alguns cursos que a instituição, o SESC Senat aqui do Recife, não é? Ele está dando sobre tecnologia embarcada, que a mudança, nessa mudança tem muitos motoristas que estão resistindo às mudanças que estão chegando nos veículos. E essa resistência também é uma grande geradora de estresse. E também pode ser o estresse que pode causar o afastamento. Certo? A realidade dele também, a questão da alimentação, né? Porque o estresse também pode ser causado por uma razão psíquica ou uma razão fisiológica também. Entendeu? Então tá tudo dentro desse contexto aí, velho. Só lembrando também, né, a gente citou aí o farol. O uso do farol é obrigatório, né, autopasseio nas rodovias em todo o país, né. Tem até na PL que está para ser voltada aí, eles estão com a sugestão aí na alteração, né, porque hoje a gente tem a divisão aí, pista simples, pista dupla, e aí tem uma alteração no uso do farol prevista, né? Se vai ser votada com o texto que está lá na PL, eu não sei, a gente não sabe, mas tem uma alteração proposta. Cláudio,
sobre o uso de álcool no ato de dirigir. Infelizmente, ainda tem muita gente dizendo, né, que dirige melhor depois que bebe. Infelizmente. E aí? Ô, Wallace, o uso do álcool no Brasil, nós precisamos fazer essa reflexão. O álcool não só mata no trânsito, não. Nas rodovias, não. Se você beber e for pilotar uma lancha, você gera um acidente fluvial. Se você beber, já pensou um cidadão beber e pilotar um avião? Ou então, se você for beber e fazer uma comida, você pode se cortar com a faca. Então, a bebida em si, o álcool em si, ele atrapalha você em qualquer que seja a atividade. Entendeu? Que você precisa, principalmente as atividades que requerem uma atenção concentrada e dividida, como o ato de dirigir, ele requer isso aí, e você consome o álcool. Outro questionamento está lá no artigo 165 do CTB, ele diz o seguinte: dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que cause dependência. Quando ele diz isso, vejam só, pessoal, o álcool, ele é uma substância psicoativa que causa dependência. Por que o CTB ele separou o álcool? Porque o álcool é uma substância lícita e é muito comum o uso dela aqui no Brasil. Mas ele não deixa de ser uma substância psicoativa que causa dependência. É importante lembrar também, Wallace, que o próprio CTB, ele não fala se a substância é lícita ou ilícita. Eu já vi casos de motoristas, né, perderem o controle do veículo por estarem dopados com antialérgicos ou qualquer outro tipo de remédio. O que é que eu trago para os senhores motoristas que estão nos acompanhando, para os colegas aqui que estão acompanhando? Se você pensar em dirigir e for se medicar, você fale lá, antes de tudo, para o médico que você dirige. E quando for olhar o medicamento, olhe na bula se tem lá efeito colateral, fadiga. Se tiver fadiga, corra dele, porque você não vai poder dirigir enquanto você estiver fazendo aquele tratamento de determinada doença que você tenha lá. Certo? Quando tem fadiga, ele causa isso. Tem outro questionamento também, né, Wallace? Que você já deve ter visto muito, você é um cidadão de estrada, a questão do rebite, né? Sim. A questão do rebite. Então, o que é que acontece muito, pessoal? O álcool em si, como ela se trouxe a questão do álcool, o álcool ele é uma substância depressora do sistema nervoso central, né? É uma substância que ela começa a lhe deprimir, ela começa a rebaixar o sistema. Mas ele tem uma característica. Quando ele começa, que você começa a tomar o álcool, ele é estimulante. E depois ele passa a ser depressor. Nas aulas, quando eu estou falando para os meus alunos lá do curso de psicologia sobre a questão do álcool, eu cito até a questão da sofrência, né? Você começa contente na sofrência, daqui a pouco você está chorando. É o que o álcool ele começa a fazer. E essa historinha, Wallace, do cidadão dizer que dirige melhor quando bebe, não flui, né? Não cola. É verdade. E, infelizmente, né, eu estava recentemente numa live com o Luiz Pigoso, né, um especialista em condição econômica. A gente estava conversando que muitas empresas hoje no Brasil estão contratando aí profissionais com pouca idade, né, com 20 e poucos anos, porque faz com que ele rode sem parar, e muitas das vezes esses motoristas, eles entram nessa onda, né? E nem tanto rebite, que aí eles passam realmente a usar crack, né? Eles passam a usar cocaína, né? Para se manter ali acordado e dar demanda para a empresa. O profissional não deve cair numa dessa nunca, né? Troca de profissão, vai fazer outra coisa, mas para usar droga, para fazer gosto de patrão, infelizmente, aí o caminho tá equivocado. Né? É verdade. Pois é. Eu vou mandar um abraço aí para meu amigo Jorge Detroit, né? Grande amigo. Né? Mandar um abraço para o Galego, para o Antônio, também e para a Claudete. Né? Claudete foi minha aluna lá na empresa São Judas Tadeu. Claudete é uma guerreira, viu, Wallace? Né? Venceu muitas barreiras e hoje em dia está enchendo a gente de orgulho aí, dirigindo o ônibus numa boa. Parabéns, Claudete. Sejam bem-vindos. Cláudio, a hora já está bem avançada, né? A gente tem só mais um tópico aí para a gente chegar à conclusão, que é um dos vilões, né, que eu já até mostrei, que é o celular.
que tira a atenção, que realmente não é compatível, né, o uso do celular e o volante. E aí, comenta um pouco sobre isso. Mandar um abraço para minha aluna Paula também, que está chegando aí. Certo? Vê só, Wallace. O uso exacerbado do celular, né, ele já virou uma doença, já virou um transtorno. E tem até nome. Eu acho que eu tenho uma obra que fala dele aqui, ó. Olha aí, ó. Nomofobia. Uhum. Certo? Nomofobia. O que seria esse transtorno? É justamente um tipo de transtorno que fala sobre o uso exacerbado do celular e outras tecnologias, principalmente ele. Então é importante, pessoal, é importante que quando você estiver dirigindo, como já foi falado ali a questão da atenção, é que você não terceirize o ato de dirigir. Como é que funciona isso na prática? Eu falei no início da live que 90%, como é que está o tempo da gente aí, Wallace? Temos 7 minutos. Pronto. 90%, né, do ato de dirigir é concentrado aqui nos olhos, certo? A partir do momento que você atende o telefone, a atenção ela passa para o ouvido. É o que chamamos, né? Quando estamos dirigindo, a nossa atenção é o que chamamos de visioconstrução ou visiomotora. É visão, movimento. Então, o olho em si, ele recebe os estímulos do trânsito para poder gerar o movimento e dirigir. Quando você está no celular, a sua atenção ela passa para a audiomotora. Então, o seu cérebro em si, o foco, ele passa para a audição. Quando ele passa para a audição, nesse momento, ele terceiriza o ato de dirigir. A atenção ali no ato de dirigir, ela fica bem pouca. Certo? Então, outra questão que vale a pena lembrar, Wallace, do celular enquanto vilão, quando estamos dirigindo, né, a nossa pressão arterial em si, ela sobe também. Né, porque a atividade cerebral é muito alta. Muitas pessoas, quando estão dirigindo, com essa alta atividade cerebral, você vai lá e atende uma televisão, atende o telefone no ato de dirigir, aquela informação, dependendo da informação, ela pode até causar um infarto ali. Você dirigindo, escuta uma notícia ali, a sua mãe acabou de ser hospitalizada. Naquele momento de dirigir, que você está transportando mais de 100 pessoas no transporte, no ônibus articulado. O que é que vai acontecer? Pode paralisar um lado seu, infartar e você até desmaiar. Certo? Então, o ato de se usar o telefone enquanto você dirige, não é só aquela desatenção que pode gerar uma colisãozinha com bens materiais, não. Ela pode até matar a pessoa e matar outras pessoas. Eu sempre trago isso. A responsabilidade que o motorista de ônibus e o motorista de transporte tem com o trânsito é muito grande. Não é só com a vida dele, é com a vida de todos. E outra, motorista, lembre-se que tem uma família esperando por você em casa. Então, cuide bem da sua vida. Você cuidando bem da sua vida, preservando bem a sua vida, você vai conseguir, por tabela, preservar a vida das outras pessoas que estão no trânsito. E quando a gente fala motorista, a gente está falando só de motorista profissional, não, né? Tem muita gente aqui que atua com seu autopasseio, né, e tem que deixar o celular de lado. Eu sempre disse nas minhas aulas que uma mensagem negativa ou positiva, ela influencia no ato de dirigir. Né, porque imagina que o cidadão ali recebe uma mensagem muito boa, né? Olha, você passou num concurso público, ele está lá no volante. Então aquilo ali ele vai explodir de emoção ali e vai influenciar diretamente ali no ato de dirigir também, né? Seja positiva ou negativa. A nossa hora já está bem estourada. A gente tem muito assunto, né? Tinha só esse livro para a gente comentar aqui, mas já não dá mais tempo, né? Então, Cláudio, queria que você falasse aí um pouco sobre sua clínica, a atividade que você exerce aí com a sua clínica. Beleza, Wallace. Vou mandar um abraço aí para nosso amigo Márcio, né, capelão, que entrou aí também, está conosco. Deixa eu só ver aqui o que Judite escreveu, né? Pra gente, altera a emoção, né? E compromete a cognição. Perfeito. Perfeito, Judite. Perfeito. A minha clínica aqui, Wallace, eu trabalho, né, atendo virtual também, atendimento virtual na clínica. A minha clínica ela é especializada em mobilidade.
certo? Nós trabalhamos lá com medo, foco de dirigir. Nós trabalhamos também com a questão da ansiedade para a primeira habilitação, certo? E trabalhamos com todos os outros transtornos, com todas as outras atividades da psicologia. É uma clínica psicológica normal, tem essa especialização na área de mobilidade, mas nós atendemos a todos os tipos de demandas da psicologia. Como encontrar? Onde fica? Fica na Avenida Boa Viagem, certo? Na Avenida Conselheiro Aguiar, perto ali das instalações da antiga Autoescola Ativa, que hoje é a Autoescola Shalom, certo? O grupo da Autoescola Shalom. Também pode te procurar aí nas redes sociais, né, Cláudio? Claro, claro. Facebook. Isso. Pessoal, nosso horário já realmente estourou, né? Realmente já estourou. Queria agradecer a todos, né? Todos que participaram aqui, nossos amigos. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, interação. Cláudio? Eu queria agradecer a todos, né, os amigos, os alunos, os colegas, os familiares, né, que participaram aqui da live. Tem pessoas que sempre participam conosco, certo? Se quiserem também, pessoal, sugerir temas para que nós possamos fazer alguns debates aqui, podem ficar à vontade, certo? Podem ficar à vontade, porque nós gostamos, né, Wallace, de trazer esses questionamentos aqui da área de trânsito, da área de comportamento, né? Grande abraço aí para todos. Nosso tempo aí já foi, certo? Mas eu agradeço a presença de todos e de todas. Ok. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima. Até a próxima, pessoal.